25. Daniel, capítulo 6, versículo de número 25. Enquanto você for ler a sua Bíblia, eu quero externar a Deus a minha gratidão, agradecer ao Senhor, glória a Deus por Jesus Cristo, que tem nos dado vitória e tem alcançado a nossa vida em misericórdia, para mais uma vez pregar a sua santa palavra, a qual eu vivo para isso, para pregar a palavra de Deus, fazer a sua vontade. Faço menção da minha esposa, que está ali atrás, nossa irmã Keila, e da minha filha, nossa irmãzinha Heloísa, está ali no colo de uma das obreiras. São as mulheres mais bonitas desse culto aqui. Se você não deu glória, é que você está com inveja, né? Deus abençoe a vida da minha casa, da minha família, me acompanha essa noite. Pastor Luciano, foi um prazer rever o Senhor. Eu externo a minha gratidão ao Senhor, a sua esposa, toda a sua igreja, pois é uma responsabilidade muito grande ao pastor confiar o microfone da sua igreja, os ouvidos dos seus membros e o coração de seus membros para um pobre pregador. E é uma grande responsabilidade do pregador pregar a palavra, pois eu não estou falando com qualquer pessoa, eu estou falando com a noiva do Cordeiro. E eu entendo na minha pequenez que eu sou um garçom que veio com uma bandeja cheia para alimentar a igreja do dono. Aos pastores da minha retaguarda todos, que Deus os abençoe. Aos irmãos da coordenação, aos irmãos da banda, Deus abençoe vocês. E a você que me escuta essa noite também, que o Senhor dos céus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Capítulo 6 de Daniel, quem achou, diga amém. Versículo 25. Eu não posso deixar de fazer menção do pastor Jonathan, que esteve aqui ontem, é isso? Pregou muito, né? Como sempre. O pastor Jonathan é um grande amigo, nos indicou para cá. E o que pregar depois do homem de Deus, né? Eu falei para ele, vou chegar lá, vou dar a bênção apostólica e vou embora. Porque pregar depois do pastor Jonathan é uma aventura. Capítulo 6, verso 25. Quem achou, diga glória. Então, o rei Dário escreveu aos seus povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio de meu reino, os homens tremam e temam perante ao Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Repete comigo, Ele livra. Diga como profeta, diga, Ele livra. Ele salva. Ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Agora vira para quem está do seu lado e diga, e foi Ele a quem livrou a Daniel. O capítulo de número 6 e o versículo de número 25 é uma carta separada deste capítulo, escrita e editada pelas mãos do próprio rei Dário, que na ausência de Nabucodonosor, após a sua morte, Dário toma o trono de Babilônia. E acontecem alguns fatos dentro de Babilônia, a qual Dário tem que reconhecer a grandeza de Deus. A história de Daniel, ela não é tão fácil como a gente pensa.
E principalmente o capítulo 6, que é um capítulo muito conhecido entre nós. Nós cantamos, pregamos e falamos e contamos a história, até mesmo para as nossas crianças que estão sentadas ali. Porque Daniel foi um jovem que entra dentro de uma cova cheia de leões e Deus o livra. E Daniel sai de lá vivo e sem nenhum arranhão. Então perceba que você já conhece a história, e eu tenho muita dificuldade em pregar uma mensagem que todo mundo já conhece. Porque se você já conhece a história, provavelmente você já sabe algumas partes e algumas coisas que eu irei falar a você aqui. Então eu tenho a responsabilidade de te trazer algumas novidades. E eu digo a vocês que a história do capítulo 6 não é tão normal e tão fácil de ser discernida como você já discerniu até em 2024. Eu vim aqui pregar para vocês um Daniel diferente do que vocês já ouviram dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que a história de Daniel começa dentro de Jerusalém, a saber que Deus vai dar avisos através de profetas, e o primeiro profeta que Deus começa a avisar é por intermédio do Isaías. Isaías é conhecido como profeta messiânico ou profeta anticativeiro, que Deus vai levantar Isaías em um tempo muito caótico dentro de Israel, aonde o povo deixou de adorar, deixou de sacrificar, deixou de ir ao templo, deixou de guardar os sábados como lei e mandamento de Deus para Moisés. E a Bíblia diz que Deus agora quer que o povo chegue mais para perto da presença dele. E Deus quer que o povo chegue mais para perto da presença dele através da obediência. Porque não tem como você entrar dentro da presença de Deus se você não for obediente à voz do Pai. Então Deus, para trazer o povo de volta à sua presença, primeiro Deus tem que trazer o povo ao arrependimento e dentro de uma obediência. E qual é o decreto que Deus, por intermédio de Isaías, vai dizer a Jerusalém? Olha, volte a guardar o sábado, volte a sacrificar, volte a ir ao templo, volte a adorar ao Senhor, volte a plantar, volte a cultivar, volte a fazer as práticas que vocês faziam, porque Deus, ele ainda é misericordioso em arrependimento e misericórdia. Só que o povo vai olhar Isaías de uma forma muito caótica e vai dizer: não liguemos para o que este profeta está dizendo. É tanto que Isaías, ele vai escrever em um dos seus capítulos no seu livro dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías está preocupado porque ele não é só profeta, Isaías também é pregador. E agora a dificuldade que Isaías tem não é só de passar a profecia, mas também de pregar a lei de Moisés para o povo, para que o povo voltasse à obediência. Só que vai chegar um tempo na vida de Isaías que Deus agora vai começar a mudar as visões. Porque Isaías, ele é conhecido como um profeta que profetiza dois tipos de libertadores. O primeiro libertador que Isaías vai profetizar é o Cristo, o qual morreu na cruz por mim, por você no Calvário. No capítulo 9, versículo 6 de Isaías, dizendo: um menino vos nasceu, um filho se é vos dado, o governo está sobre seu ombro, e o seu nome se chama Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem é o primeiro libertador que Isaías profetiza em sua vida? É o Cristo crucificado que nos deu a salvação. Só que o segundo libertador que Isaías profetiza está, pastor Luciano, no capítulo 45 de Isaías, dizendo: assim diz o Senhor, a quem tomo pela mão direita meu servo Ciro, eu vou diante dele, quebrarei os ferrolhos de ferro, despedaçarei os ferrolhos de bronze, a minha mão direita será com ele, e eu darei para ele os meus tesouros que estão escondidos em Babilônia. Quem é o segundo libertador? O segundo libertador é o Ciro, é o rei da Síria, a qual Deus vai levantar depois de 70 anos do povo preso em Babilônia, para destravar e tirar o povo de Deus de dentro da Babilônia e ser liberto. Deus levanta Ciro como libertador de Jerusalém. Só que existe um problema muito sério aqui, no capítulo 45 de Isaías, porque enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu percebi algo muito interessante. Para quem tem ministério, para quem canta, para quem prega, para quem toca, para quem é pastor, para quem cuida da porta, para quem limpa a igreja, para quem faz qualquer tipo de coisa no ministério, é que Deus olha para Isaías e diz: Isaías, eu vou diante dele, quebrarei os ferrolhos de ferro, despedaçarei os ferrolhos de bronze, a minha mão será com ele e eu darei para ele os tesouros escondidos. E quando eu terminei de ler o texto, Deus falou comigo: sabe qual é o segredo para quem tem ministério? Não é achar tesouro escondido debaixo da terra. Sabe qual é o segredo para quem tem ministério? Está escrito no versículo 2: eu vou diante
dele. Deus só deu vitória para Ciro, e Ciro só ganhou a guerra porque Deus foi primeiro na frente. Se você não pegar isso aqui, eu vou embora. Levante a sua mão, que eu vou liberar a primeira profecia através da palavra para a sua vida. Você só prega porque Deus vai na sua frente. Você só canta porque Deus vai na sua frente. Eu vou melhorar, você só está de pé porque Deus foi na sua frente. Quebrou os ferrolhos de ferro, despedaçou os ferrolhos de bronze. Olha aqui para mim, era para você estar morta hoje, era para tua família estar acabada. Só que Deus desceu no sangue e disse: calma, quem vai na frente é o poderoso, quem vai na frente é o melhor, quem vai na frente é quem está no trono e o Satã está em cima da terra. Quem vai na frente é quem está no trono e a sua cabeça está nos mais altos céus. Pegue na mão desse irmão, por gentileza. Olha bem para o rosto dele de profeta e diga: sabe qual é a sua sorte? É que Deus foi primeiro. Se ele não deu glória, você chacoalha a mão dele e fala: tua sorte é que ele foi primeiro. Ele foi na frente e te deu graça. Ele foi na frente e te deu livramento. Eu só vou parar na hora que você pegar. Ele só foi na frente para te guardar. A nossa sorte é que ele foi na frente. Deus agora vai liberar outro profeta. E quem é o profeta? Jeremias, Ezequiel e Daniel. A saber que esses três profetas que vêm depois de Isaías, basicamente, segundo a história, eles são contemporâneos. Eles profetizam quase nos mesmos anos dentro do cativeiro. Só que Deus agora vai permitir. Deus vai o quê? Permitir. O que é que Deus vai fazer? Permitir. Que Jerusalém seja presa. Nabucodonosor vai entrar em Jerusalém 3 vezes. Quantas vezes? 3. Ano 605 ele entra. E ele leva consigo os magistrados, os príncipes de Jerusalém. E dentre esses príncipes de Jerusalém está Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ou melhor, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como você conhece. A segunda vez que Nabucodonosor entra dentro de Babilônia no ano 596 antes de Cristo. Agora ele vai incendiar as portas, derrubar os muros, entrar dentro de Jerusalém, sitiar tudo e ir embora. E a terceira vez que ele entra é no ano 586 antes de Cristo. Agora ele vai entrar dentro do templo, profanar o templo, levar os utensílios da casa de Deus para a Babilônia. E a Bíblia diz que quando isso acontece, ele derruba o templo, pega os utensílios de Jerusalém para levar para a Babilônia. Ele ainda mais, com a sua ruindade, ele derruba as casas. Então, por conta da desobediência do povo de Israel, Israel vai perder pelo menos 5 coisas. Quantas coisas? 5. Calma que já eu vou pregar, não estou pregando ainda. Israel vai perder 5 coisas aparentemente. A primeira coisa que Israel vai perder é a sabedoria, porque Nabucodonosor vai levar os magistrados e os príncipes para a Babilônia. E levando os príncipes para a Babilônia, Jerusalém já não tem mais pessoas a como eles possam se aconselhar dentro da palavra. Então Jerusalém agora já não tem mais sabedoria, porque os príncipes já não moram mais em Jerusalém. E não tendo sabedoria, o povo pede temor, porque o princípio da sabedoria é o temor. Se não tem temor, não tem sabedoria. Se não tem sabedoria, não tem temor. A segunda coisa que Jerusalém vai perder as portas. E qual é a importância, o evangelista, das portas? Simples. Eu só entrei por essa igreja porque essa igreja me deu acesso para eu entrar. E daqui a pouco essa igreja vai me dar acesso para eu sair, porque essa igreja tem uma porta. E o que é porta dentro de um conceito espiritual? Porta fala de liberdade de acesso. Quando Nabucodonosor queima as portas, Deus está dizendo para o povo: vocês vão perder a sua liberdade. Vocês já não terão mais acesso como vocês têm no dia de hoje. Terceira coisa, o povo perde os muros. 99,9% das pessoas que me ouvem pregar aqui, a sua casa tem muro ao redor da sua casa. Você não quer facilitar que os vizinhos vejam a sua intimidade,
E também você não quer facilitar para que o ladrão entre dentro da sua casa. E para isso, você coloca muros ao redor. E muros fala de quê, evangelista? Muros falam de proteção. Deus tira primeiro a sabedoria e o temor. Depois Deus tira o acesso. E agora Deus está tirando a proteção. E tudo isso por conta de uma desobediência. A quarta coisa que Jerusalém perde as casas. Já não tem mais moradia para morar. E a quinta coisa que Jerusalém vai perder, e isso vai doer na minha alma ao falar para vocês: Jerusalém vai perder o templo. Jerusalém vai perder a igreja. Jerusalém vai perder o pastor. O povo que tinha costume rotineiro de todas as semanas estarem no culto de Jerusalém, já não podem mais, porque já não tem mais igrejas para congregar. E você lembra de um tempo caótico que nós estivemos no mundo inteiro, que se chama a pandemia? Você lembra que nós perduramos quase 2 anos a 3 anos e meio de Covid-19? Teve uma época que o ex-governador João Dória olhou para a cara dos crentes e disse: fechem as igrejas, entrem em lockdown. A partir de hoje ninguém adora mais no templo. A partir de hoje os cultos serão da live. E aí sabe o que você fez? Você ligou o seu celular, sentou no sofá da sua casa e viu o pastor pregar por várias vezes. E o desejo do seu coração era: que dia que vai voltar ao normal? Que dia que eu vou voltar a sentar naquela cadeira do templo de novo para adorar? Aí Deus, por misericórdia do céu, olhou para a sua oração e disse: calma, que é só um tempo que está determinado sobre a terra. Aí sabe o que está acontecendo agora? Deus liberou todas as igrejas. Aí chega dia de sábado e domingo, que a gente fala que aí, em vez de ir para o culto, eu vou ficar em casa tranquilo, no sofá de casa. Mas só veio para esse culto aqui quem está entendendo a importância de estar no templo. Porque o culto da live não é o mesmo culto presencial aqui. O culto da live não tem essa presença. O culto da live não tem essa glória que sai da sua boca. O culto da live você não levanta a mão. Mas eu vim aqui te avisar: Deus te deu uma oportunidade de voltar para a casa dele. Você consegue avisar esse crente que está no seu lado? A Bíblia apresenta na casa do Pai. Se ele não der glória, você chacoalha o dele e acorda ele. E fala: você voltou para a casa do Pai. E na casa do Pai tem glória. Na casa do Pai tem língua estranha. Na casa do Pai tem aleluia. Na casa do Pai tem mão levantada. Eu vou melhorar. Na casa do Pai tem cura. Na casa do Pai tem livramento. Se eu fosse você, dava glória. Se eu fosse você, dava aleluia. Tem alguém agora na UTI dizendo: eu queria estar lá, mas você está aqui. Você está na casa do Pai. A Bíblia diz que agora Daniel está em Babilônia cativo, dentro da onde Nabucodonosor vivia. Porque no capítulo 1 de Daniel entre os sábios ele se destaca, porque Daniel ele tem 3 coisas. Primeiro, um espírito de excelência. Segundo, uma larga sabedoria. E terceiro, uma grande inteligência. E ele se destaca no meio dos príncipes e vira príncipe em Babilônia. E a Bíblia diz que agora existe uma contemporaneidade, porque Daniel profetiza dentro dos muros, enquanto no capítulo 1 de Ezequiel está profetizando fora dos muros. E Ezequiel está com um cabo de uma enxada no capítulo 1 do seu livro, fora dos muros de Babilônia, entre o rio Quebar. E a Bíblia diz que Ezequiel, pastor, com a enxada na mão, dizendo: em Jerusalém nós tínhamos oportunidade de estar na presença. A presença de Deus nunca mais estará entre nós. Ezequiel vem falando. Só que a Bíblia fala que enquanto Ezequiel estava entre os cativos no rio Quebar, fora dos muros, carpinando mato em Babilônia. Se você não der glória, eu vou embora. A Bíblia fala que a presença, a glória de Deus veio.
A glória de Deus veio, pastor. Ezequiel com uma enxada na mão, dizendo: nunca mais eu vou sentir a presença como eu sentia. Ezequiel dizendo: nunca mais eu vou dar glória como eu dava. Nunca mais eu vou sentir aquele arrepio como eu sentia. Deus do céu olhou para Ezequiel e disse: calma, Ezequiel, eu vou descer para te visitar aonde você está. Levanta sua mão que eu vou liberar a terceira profecia. Você pode ir para onde você quiser, para a faculdade, dentro de mercado, dentro do teu trabalho, dentro da igreja, no meio da rua. Se você quiser, a presença de Deus vai te visitar aonde você estiver. Jeremias profetizando em Jerusalém. Então olhe, se você tem glória, você está ruim. Deus nunca deixou de falar. Pastor, Deus nunca deixou de falar. Quem estava morando com Nabucodonosor dentro da casa dele dizia: Deus parou de falar com a gente. Aí Daniel no outro dia dizia: Deus me deu um sonho ontem à noite. Quem estava cativo fora dos muros do rio Quebar dizia: Deus nos abandonou. Ezequiel dizendo: eu estou vendo a glória dele descer. Alguém em Jerusalém dizendo: não tem porta, não tem muro, não tem templo, não tem casa. Deus nos abandonou. Jeremias se levantou e disse: a gente descer a casa do olheiro. Você não pegou não, você está de graça. Eu vim liberar uma profecia para a sua vida. Deus não se calou para a sua chamada. Deus não se calou para a sua casa. Deus está dizendo: aonde você estiver, a minha voz vai falar com você. Eu não sei nem se vai dar tempo de terminar a mensagem, mas eu tenho que falar isso aqui. Aonde você for, você vai ser profeta. Evangelista, mas eu tenho medo, não tem problema não. Se Deus não usar você, Deus vai usar alguém para você. Mas vira para quem está do seu lado e diga: mas Deus nunca vai deixar de falar. Nabucodonosor morre. E Daniel se destacando no meio dos príncipes de Babilônia. A Bíblia diz que Dário vai tomar conta. Ele entra no lugar de Nabucodonosor. Dário acha graça aos olhares de Daniel por conta da sabedoria. E a Bíblia diz que agora Dário pensou em constituir Daniel a governador. Então o que Daniel era, evangelista? Daniel era príncipe, uma espécie de vereador. O concílio de Babilônia era entre Daniel e outros. Então quem olhava para Daniel dizia: você só é um mero príncipe aqui. Daniel, igual você, aqui tem outros, tem vários. Daniel, pregar igual você, tem vários. Daniel, cantar igual você em Babilônia, tem vários. Daniel, igual a você aqui, a patente que você tem aqui, Daniel, igual a você tem vários. Só que enquanto alguém estava olhando para Daniel dizendo: igual a você tem vários, o rei estava sentado no trono. E a Bíblia fala que o rei pensou em constituir Daniel a governador de Babilônia. Três levantaram a mão. Sabe qual é o maior problema de quem está criticando a sua chamada e criticando aquilo que Deus colocou na sua mão? É que eles não sabem o que Deus está pensando ao teu respeito no trono. O rei pensa em constituir. Mas é engraçado porque tem coisas que Deus revela, tem coisas que Deus fala através do profeta, tem coisas que Deus dá sonho
sonho e interpretação do sonho. Mas avisa para quem está do seu lado, tem coisas que Deus ainda está pensando. Prova na Bíblia que Deus está pensando, pregador, prova. Isaías quebrou a banca dizendo: os caminhos deles são mais altos. E daí, Isaías? E os pensamentos deles são maiores. Se você levantar a mão, libera a profecia. A maior raiva do diabo é que Deus olhou para você do trono e disse: não vai ser só um pregador, não vai ser só uma cantora. Tem alguém te olhando e dizendo: é um mero pregador, é um mero pastorzinho, é um mero tocador. Só que Deus do trono está olhando e dizendo: para você é um mero qualquer um, mas para mim, eu já estou constituindo ele a algo maior que você não sabe. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém, seja profeta para a vida dele agora, e diga para ele o que Deus está pensando em fazer. Avisa para ele, em 2024 vai ser o ano dele concretizar. Ainda deu tempo, olha, escute. O rei pensava em constituir. Está na Bíblia, só lê o texto. Só que o diabo, não contente, percebeu que Deus ia exaltar. Se você estudar a história, existia aproximadamente 197 príncipes dentro de Babilônia. Aproximadamente 197 príncipes, junto com Daniel. O diabo olhou e disse: Daniel, sei não, hein? Deus está querendo fazer alguma coisa com ele. Aleluia! Como é que eu faço para derrubar Daniel? O diabo fez uma reunião e disse: um dos demônios, imagino, dizendo: faz uma reunião entre os príncipes. E a Bíblia diz que fizeram, pastor, uma reunião entre os príncipes, os conselheiros. Só que de 197 que existiam dentro de Babilônia, na reunião foram só 196. Esqueceram de convidar um. Sentaram na reunião e disseram: não está faltando um aqui, quem? Daniel. Não está faltando não. Por quê? A reunião é sobre ele. A reunião é sobre ele. Mas como assim não? Você não está percebendo que ele está se destacando demais? Você não está percebendo que só Daniel consegue responder as dúvidas de nosso rei? Está no texto. Você não está percebendo que Daniel está se levantando? É só Daniel que canta. É só Daniel que prega. É só Daniel que dá glória. Você não está se incomodando não com a vida de Daniel? Como é que a gente derruba Daniel? Simples. Vamos pegar Daniel na lei de Babilônia. Só que tem um problema. O texto começa dizendo que Daniel tinha um espírito de excelência. Aí disseram assim: vamos perseguir ele na lei de nós babilônios. Vamos. Daniel deve alguma coisa no comércio? Não. Vamos conversar com os vizinhos de Daniel. Daniel arruma barraco aqui na rua? Não. Conversa com a esposa dele. Conversa com o marido dela. E aí, Daniel dá testemunho na faculdade? Aqui Daniel é crente. E Daniel na escola, como é que ele é? Vamos pegar ele, alguma coisa de errado tem. E aí o texto, pastor, termina dizendo: e não acharam. E não acharam coisa alguma que possava o acusar. Se você não pegar isso aqui, eu vou embora e nunca mais eu volto. O diabo está batendo a cabeça e se gozando, dizendo: uma hora eu pego ele, uma hora eu pego ela. Só que o diabo se esqueceu que você é crente. O diabo esqueceu que você dá testemunho. Eu vou liberar. O diabo pode fazer
orando lá na igreja lá do pastor. De vez em quando eu passo lá, Daniel está tocando o teclado. De vez em quando eu passo lá, Daniel tá cantando, está pregando. Alguém na segunda reunião disse: Daniel não é crente. Um filho do diabo levantou e disse: Daniel é crente. E aí o texto diz assim: e já que não pegamos ele na lei de Babilônia, que é o mundo, vamos pegar ele na lei do Deus dele. Porque o diabo, quando não te pega lá fora, ele quer te pegar aqui dentro. O que faremos? O que está escrito na lei do Deus de Daniel? Na lei do Deus de Daniel está escrito assim: só a Deus adorarás. Na lei do Deus de Daniel está escrito: só a Ele prestará culto. Pode dar lugar aí, meu filho, pode dar lugar. Só a Ele glorificarás. Então você está me dizendo que Daniel só pode adorar um? Daniel só pode orar para um? Então a partir de hoje, em Babilônia ninguém ora. Eu sou itinerante. Eu prego num monte de igreja por aí, pastor já me viu. Pastor, tem dia que eu acho que eu estou em Babilônia. Tem dia que os pastores erram o pregador. Me convida para pregar em Babilônia. Por que, evangelista? Porque eu chego na igreja e não pode dar glória. Eu chego na igreja e não pode dar um aleluia. Chego na igreja e não pode falar em mistério, entregar uma profecia, entregar uma revelação. Mas hoje eu não fui convidado para pregar em Babilônia. Em Babilônia, Dário quer calar sua boca, mas em Jerusalém, você consegue pegar no ombro de quem não disse e dizer assim: acorda, você não está em Babilônia. Avisa para ele, para ela, você está em Jerusalém. Em Jerusalém ainda tem glória. Em Jerusalém você ainda ora. Em Jerusalém ainda tem palavra. Vou terminar. Meu tempo já foi embora. Escute. Chegaram para Daniel, já que Daniel não foi para a reunião. Só que, pastor, se a gente parar para ler a Bíblia minuciosamente, aqui eu termino a minha mensagem e não vou conseguir concluir. Se a gente parar para ler o texto, a Bíblia diz que enquanto o decreto era feito, Daniel estava no quarto. Daniel estava onde? No quarto. E a Bíblia diz que Daniel estava no quarto orando. Se você pegar isso aqui, eu não volto nunca mais. Pastor, a Bíblia diz que Daniel ficou sabendo. Daniel ficou? Só que tem um problema, me pergunte qual. É que Daniel está sozinho no quarto. Daniel não tinha abrido a janela aqui nesse capítulo ainda. A janela está fechada e Daniel está orando sozinho. Só que a Bíblia fala que enquanto Daniel orava, ele ficou. Vira para quem está do seu lado e diga: enquanto você ora, você vai ficar sabendo de coisa que muita gente vai se espantar. Avisa para quem está do seu lado e continue orando, porque Deus vai fazer você saber de coisa. Eu vou liberar uma profecia para a sua vida. Se prepare para Deus abrir o campo da revelação para a sua vida. Se prepare para Deus colocar profecias na sua boca. Porque enquanto você orar, Deus vai abrir o leque da visão. Vai ficar sabendo de coisa que não sabia. Vai ver coisa que nunca viu. Vai falar coisa que nunca falou. Porque pelo poder da oração. Fica de pé, por favor.
quando eu estava pregando, eu vou falar só essas duas coisas e termino. O Espírito Santo falou comigo para essa moça, senhora que está com a mão no queixo. Deus falou comigo assim: avise para ela que eu já estou visitando a parentela dela. Nunca te vi, não te conheço. Mas enquanto você estava louvando a Deus aqui, Deus falou comigo assim: ela tem uma preocupação tão grande com a família, que por esses dias o diabo queria colocar a morte lá. Mas eu, Deus, entrei com livramento. E digo para ti de novo: estou cortando outro laço por amor à sua vida. Vou falar um negócio aqui. Antes de janeiro findar e até velório na sua casa. Só que Deus falou comigo assim: avise para ela que hoje eu estou tirando, repreendendo esse velório. Porque tem alguém na casa dela que Deus vai resgatar. Eu não vou falar que Deus quer resgatar, não. Deus vai resgatar. E vai congregar aqui, tá? Você não vai dar glória, não? Pastor, eu tenho o costume de dizer que crente que não dá glória na vitória do outro tá com inveja, sabe? Hoje eu repreendo um laço de enfermidade na sua vida. Minha serva, tu iria sentir pastores. Tu ia fazer alguns exames. O diabo me decretou nas regiões celestiais: coloca um câncer nela. Mas tu és uma mulher que ora. E por conta das suas orações, minha serva, sou eu, Senhor, quem falo contigo. Te livro hoje desse laço de enfermidade. Dou descanso para o teu corpo hoje. Tranquiliza